E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim, novamente mais uma semana juntos para falar sobre um tema diferente de matemática, algum tema que seja interessante, algum tema que tem como objetivo mostrar que matemática não é só aquela coisa chata que cai na sua prova. Matemática tem muita coisa bonita, matemática tem muita coisa legal, matemática tem muita coisa interessante, matemática tem coisas úteis. E nessa semana a gente está dando sequência às ideias de vídeos de fim de ano. E nessa semana a gente vai falar sobre amigo secreto e a parte matemática que envolve amigo secreto. Eu espero que vocês gostem. Bora lá, vamos começar? E estamos no fim de ano. Se você estiver vendo esse vídeo na semana que ele foi lançado, estamos no fim de ano. Se você estiver vendo ele numa reprise, eu não faço a menor ideia de que dia você está vendo esse vídeo. Mas esse vídeo foi o primeiro vídeo da semana de dezembro, quando ele foi lançado. Essa temporada ela tem coisas diferentes, ela tem coisas exóticas, coisas que você pode não gostar de todas, você pode não gostar de nenhuma, mas são coisas que a gente convive nessa época e são legais de mencionar e lembrar que elas existem. Como, por exemplo, panetones trufados. Eu sou muito fã de panetones trufados. Eu tenho a sorte de morar em uma cidade onde existe um supermercado específico que faz panetones trufados o ano inteiro. É uma das razões de eu pesar mais de 100 quilos. São os panetones trufados que eu posso comer o ano todo. E acredite, eu aproveito desse direito de morar perto de um supermercado que faz panetones trufados o ano inteiro. Além disso, outra coisa que você pode gostar são aqueles filminhos de Natal que passam nessa época do ano, porque estamos chegando perto do Natal, mas onde sempre tem histórias felizes, onde tem magia, onde as pessoas descobrem o significado do Natal, onde vem que a família é importante. São coisas legais, são coisas bonitas, são coisas que são características dessa época. Outra coisa também muito comum dessa época são as decorações com luzes piscando. Eu, em particular, gosto disso desde criança. Existe um passeio da região daqui, que é visitar uma cidade pequena que tem aqui perto, que tem uma decoração de Natal muito grande, muito bem feita. A prefeitura investe bastante nessa decoração. E é um passeio. Se você mora na região de São Carlos, Araraquara, existe uma cidade chamada Ibaté, que faz decorações de Natal. Agora, com a pandemia, é possível que você passeie de carro e veja as decorações. É um passeio divertido, é um passeio interessante. O tio do pavê fazendo a piada do pavê, se é pavê ou pra comer. Essa, eu acredito que desde criança eu nunca achei graça nessa piada, mas tem gente que se realiza tanto fazendo quanto ouvindo essa piada. E é uma coisa que tem nessa época do ano. E outra coisa muito característica dessa época são os amigos secretos, que é o tema do nosso vídeo de semana. Amigo secreto, em alguns lugares também conhecido como amigo oculto, é uma brincadeira de fim de ano, uma confraternização entre grupos de amigos, ou entre famílias, ou entre colegas de trabalho, que geralmente acontece sempre no final de ano para empresas, escolas, grupos sociais, onde tem um sorteio, todas as pessoas devem dar presente para uma pessoa e, eventualmente, todo mundo vai receber presente de uma pessoa. Isso geralmente é organizado em um dia, que é o dia de encerramento de ano, ou da sua empresa, ou da sua escola, ou do seu grupo social, ou da festa de fim de ano da sua família. E é uma ideia que é muito boa, muito prática, principalmente quando você tem famílias muito grandes, ou grupos sociais muito grandes, onde você garante que você não vai gastar muito dinheiro comprando presente para todo mundo, e também tem aquela garantia de que ninguém vai ser excluído. Todo mundo vai dar um presente exatamente, todo mundo vai receber um presente exatamente. Tornando as coisas um pouco mais justas, mais equilibradas. E apesar do amigo secreto, do amigo oculto ter diversas variantes, existe um conceito central, que é o conceito de que todas as pessoas vão dar um presente, todas as pessoas vão receber um presente. Não importa que variante você tenha de amigo secreto, e existem várias, ele sempre tem isso como sendo o ponto central. O fato de que ele é uma coisa justa em relação à troca de presentes. Todos vão dar um, todos vão receber um. E aí uma das coisas que mais varia é sobre como você vai fazer esse sorteio. O modelo mais tradicional de sorteio é você reunir todas as pessoas que vão participar do sorteio fisicamente em algum lugar. Todos eles escrevem o nome no papel, põem o nome numa urna, ou se você quiser ser muito tradicional, num chapéu de Papai Noel. E aí todas as pessoas vão, uma de cada vez, e retiram um nome. A pessoa cujo nome está escrito no papel, você vai dar um presente para essa pessoa. E como eventualmente o seu nome está no chapéu, alguém vai retirar esse nome, e você vai ganhar um presente dessa pessoa. Existem variantes em relação a isso, em relação à forma que as coisas são feitas, como, por exemplo, uma variante bem comum é todas as pessoas compram um presente que seja genérico sem pensar em características específicas da pessoa que vai ser presenteada. E você faz o sorteio na hora, e aí você entrega o presente genérico para a pessoa. Existem grupos que fazem isso por conveniência, porque às vezes é difícil você reunir duas vezes o mesmo grupo. Uma outra forma seria, os presentes estão lá e aí as pessoas vão escolhendo os presentes de uma mesa. Tem coisas de você roubar presente do outro e trocar o presente um com o outro. É uma variante também bem comum. E existe uma variante que envolve números primos e jogar Uno Jenga, e sim, isso é verdade, eu já fiz isso
Aconteceu só uma vez, mas eu precisei organizar uma 10ª vez com um grupo de amigos meus. Mas existe um problema de ordem matemático do sorteio tradicional. Além do problema social, de que é difícil você reunir o mesmo grupo de pessoas 2 vezes, dependendo de quão ocupadas são as pessoas, de qual é o vínculo comum entre elas, existe um problema matemático que é: e se eu me sortear? E se eu for lá tirar meu nome do chapéu e tá lá escrito Professor Pinguim? Vai perder a graça da brincadeira pra mim? Eu vou dar um presente pra mim mesmo? E perde toda a parte do secreto, do amigo secreto, de você não saber quem tirou você. Geralmente, quando isso acontece, a solução tradicional é refazer o sorteio. Se for o sorteio do modo tradicional, que todos estão juntos, todos retiram o nome, e aí se alguém falar, puxa, olha, eu tirei meu nome, todo mundo guarda o nome, pega, põe de volta na urna, ou no chapéuzinho do Papai Noel, e faz o sorteio de novo. E se acontecer de novo, refaz o sorteio, até que eventualmente as coisas deem certo. O que nos leva à questão matemática de: qual é a chance de ninguém sortear? Basicamente porque o sorteio só não vai precisar ser refeito se ninguém se sortear. Se fosse pensando só em mim, Professor Pinguim, e tem um grupo de N pessoas, a chance é de 1 em N, para que eu mesmo não me retire. Mas existem mais pessoas e cada uma delas retira ela própria ou não. E são muitas combinações. Antes da gente chegar num caso geral, vamos pensar em um caso específico com um número não muito grande, um número que dê para contar na mão. Se nós tivermos 4 pessoas, que eu, criativamente, como matemático, vou chamar as pessoas de A, B, C e D. Dá pra gente representar todas as possibilidades de sorteio na mão. São 24 possibilidades, ou 4 fatorial, e aqui eu representei cada uma dessas possibilidades em um desses blocos, e em cada bloco, a linha de cima representa quem é a pessoa que está sorteando, e na linha de baixo quem é a pessoa sorteada. Então, por exemplo, aqui no primeiro é representado o caso em que a pessoa A retira a pessoa A pessoa B retira a pessoa B, a pessoa C retira a pessoa C e a pessoa D retira a pessoa D. Já analisando aqui a segunda linha, a 6ª coluna. A pessoa A sorteou a pessoa C, a pessoa B sorteou A, C sorteou D e D sorteou B. Cada uma das pessoas sorteia uma única, cada uma das pessoas é sorteada por uma única. Nesse primeiro caso, onde todo mundo retira a si próprio, o que é bem improvável, mas pode acontecer, você refaz o sorteio porque existe pelo menos uma pessoa que sorteou o próprio nome. Neste outro caso aqui, segunda linha, 6ª coluna que a gente usou de exemplo, ninguém se sorteou. Então esse é o válido e isso vai ser um amigo secreto. Para ficar mais destacado de qual sorteio é válido e qual não é, eu colori aqui em vermelho os sorteios onde pelo menos uma pessoa se retira, e em azul os sorteios válidos que você não precisa refazer. Contando das 24 possibilidades, 9 delas a gente pode seguir o amigo secreto direto, e as outras 15 a gente teria que refazer o sorteio. Na matemática, esse problema tem um nome. Esse problema é chamado problema do desarranjo, onde você tem N elementos diferentes, você vai embaralhar todos eles e você não quer que nenhum deles esteja na posição original que ele estava antes. Existe uma operação matemática que calcula o nome de desarranjos possíveis. Essa operação é chamada subfatorial e ela tem 2 símbolos diferentes possíveis. Ou uma exclamação antes do número, que seria a mesma notação do fatorial, mas uma posição diferente, ou aquela exclamação invertida, que tem muito em espanhol, N, exclamação de ponta cabeça. São os 2 símbolos possíveis para subfatorial, e o subfatorial de N calcula o número de dígitos que você embaralha N elementos, de modo que nenhum deles esteja na posição que ele estava antes de embaralhar. Então, para resolver esse problema, a gente precisa aprender a calcular subfatoriais, que é basicamente calcular o número de desarranjos possíveis. Com números pequenos, a gente consegue calcular usando bom senso ou contando as coisas uma por uma na mão. Por exemplo, com 0 pessoas, só existe um jeito de você fazer, que é simplesmente não fazer nada. Mas ainda existe um jeito. Então o subfatorial de 0 é 1. Se você tem uma pessoa só para participar do amigo secreto, o que é muito triste, além de tudo você não vai conseguir, porque como você só tem uma pessoa, você não tem como embaralhar essa uma pessoa para que ela retire o nome de outra pessoa. Então o subfatorial de 1 é 0. Com 2 pessoas existe uma única forma de fazer, que seria a pessoa A sortear a pessoa B sortear a pessoa A. É uma forma só. Então o subfatorial de 2 é 1. Para 3 pessoas, digamos que elas se chamem A, B e C, se a pessoa A sortear ela própria, o sorteio acaba e não tem o que fazer. Então pode ser que ela sorteie a pessoa B, mas aí se B sortear A, C sobra sozinho, isso não pode acontecer. Então ou A sorteia B, B sorteia C, C sorteia A, ou A sorteia C, C sorteia B, B sorteia A. Só existem essas 2 formas, não existe nenhuma outra forma de 3 pessoas embaralharem os nomes entre elas para trocarem presentes, que não seja essas 2. Então o subfatorial de 3 é 2. Para 4, a gente listou todas as possibilidades e chegou à conclusão de que são 9 formas, mas para mais do que isso, começa a ficar difícil, porque com 5 pessoas você já tem 120 formas. Você teria que listar todas as 120 e aí analisar cada uma delas, o que repete e o que não repete. Começa a ficar complicado, a gente precisa de um jeito mais esperto de fazer isso. A
Já que começa a ficar complicado de fazer na mão, um por um, a partir de 4, a gente pode determinar os subfatoriais em função dos subfatoriais menores do que ele. Que parece que é uma ideia muito estranha, mas nem tanto, porque os fatoriais a gente faz a mesma coisa. 8 fatorial é a mesma coisa que 8 vezes 7 fatorial, e 7 fatorial é a mesma coisa que 7 vezes 6 fatorial. Você vai reduzindo aos casos anteriores até que você caia em alguma coisa conhecida. A gente já tem uma abordagem parecida para subfatorial. E para determinar o subfatorial de um número n genérico, ou imaginar de quantas formas n pessoas podem sortear de modo que ninguém se sorteie, a gente pode pensar primeiro sobre uma pessoa qualquer. Se essa pessoa retirar o próprio nome, o sorteio é cancelado, e aí não tem mais o que fazer. Existem n-1 formas dela sortear nomes de outras pessoas. Se ela sortear uma pessoa, digamos que seja a pessoa K, e na vez da pessoa K ela sorteie a pessoa 1 que fez o primeiro sorteio, essas duas pessoas, uma tirou a outra, elas são separadas do grupo. Para você ter um desarranjo entre todos os elementos, já que esses dois com certeza não vão repetir ninguém, você tem o número de desarranjos, ou o subfatorial, de n-2. Que seriam as outras pessoas do grupo. No entanto, pode ser que a pessoa 1 retire a pessoa K e a pessoa K retire outra pessoa aleatória. Como essa pessoa K retirou uma pessoa aleatória, a gente poderia ignorar ela, já que ela não se sorteou, e fazer de conta como se a primeira pessoa tivesse retirado a pessoa que a pessoa K retirou. Quando a gente faz essa análise, entre a primeira pessoa ignorando a pessoa K e todas as outras que sobraram, você tem n-1 pessoas para considerar o que vai acontecer entre elas de desarranjos. E você teria o subfatorial de n-1. Quando a gente analisa isso, nós temos que o subfatorial de n ele é dado por n-1, já que essa primeira pessoa pode retirar qualquer pessoa, exceto ela própria, vezes n-2 subfatorial, já que esse incluiria o caso em que ela retira alguém que retira ela própria, mais o subfatorial de n-1, que é quando ela retira uma pessoa que retira uma terceira diferente do grupo. Como não existe nenhuma outra possibilidade, a soma dessas duas engloba o total. E isso é uma expressão que permite com que a gente calcule o subfatorial de n. E já que a gente sabe os primeiros valores, a gente pode calcular todos eles ou escrever um programa rápido em Excel que calcule isso pra gente. E com isso a gente calcula o subfatorial de qualquer coisa. A gente poderia ver isso numa situação um pouco mais prática. O Luke apareceu. E aí, Luke, como é que você tá? Diz. Olha só, você quer fazer um amigo secreto com seus amigos pets? Acho que é uma boa ideia, acho que você podia tentar fazer. Você vai chamar todo o pessoal? Ok, pessoal, isso foi muito fofo. Eu tô muito feliz de ver todos vocês juntos e querendo brincar de amigo secreto. Mas seria legal a gente ver primeiro o exemplo de se entre vocês vai ter muita dificuldade de fazer o sorteio. Vocês topam fazer isso primeiro? Beleza. Então, vamos fazer as contas. Pois bem, então vamos calcular de quantas formas a gente tem para fazer os desarranjos entre vocês. Vocês são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São um grupo de 8 pets, muito fofos. Amo todos vocês são todos muito fofos, muito gracinhas. O número de desarranjos que a gente pode fazer entre vocês, 8, é o subfatorial de 8. Vamos apresentar aqui o subfatorial de 8. Pela expressão que a gente deduziu, isso vai ser 8 menos 1 vezes o subfatorial de 7 mais o subfatorial de 6. O problema é que a gente não sabe calcular o subfatorial de 7. Mas o subfatorial de 7 pode ser calculado fazendo 7 menos 1 vezes o subfatorial de 6 mais o subfatorial de 5. O que também é um problema que a gente não sabe o subfatorial de 6, mas a gente pode calcular ele fazendo o subfatorial de 6 como sendo 6 menos 1 vezes subfatorial de 5 mais o subfatorial de 4. O que, de novo, ainda é um problema que a gente não sabe o subfatorial de 5. Mas o subfatorial de 5, ele é a mesma coisa que 4 vezes o subfatorial de 4 mais o subfatorial de 3. E isso a gente sabe, porque o subfatorial de 4 e de 3 foi calculado antes. A gente pode pegar esse valor, substituir, jogar na linha de cima, substituir, aí a gente tem 6, substituir, tem 7, substituir, tem 8. Fazendo as contas num rascunho à parte, nós temos que o subfatorial de 8 vai ser dado por 14.833. Então, se vocês brincarem e sortearem os nomes entre vocês, existem 14.833 formas de ninguém se sortear, o que é um número bem grande. Então, se vocês fizerem um sorteio entre vocês 8 para um amigo secreto,
A chance que nenhum de vocês sorteie a si próprio vai ser o subfatorial de 8, que é o número de jeitos nos quais ninguém se sorteia, dividido pelo fatorial de 8, que é o número total de possibilidades que vocês podem embaralhar entre vocês, podendo cada um sortear a si próprio. A gente acabou de calcular que o subfatorial é 14.833, e o fatorial de 8 é um número conhecido, ele vale 40.320. Jogando isso para decimal, isso vai dar aproximadamente 0,3678, ou 36,78%, que é uma chance bem razoável. Em talvez 3, 4 sorteios, vocês devem conseguir sortear um amigo secreto sem cada um sortear a si próprio. E se vocês querem saber o que aconteceu com os pets depois dessa coisa do amigo secreto, eles fizeram o amigo secreto, ficaram felizes, fizeram uma festinha e saíram para dançar. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo essa semana. É um tema bem típico de fim de ano. Amigo secreto é uma coisa que tem em fim de ano. Nunca vi, ou pelo menos não que eu me lembre de amigo secreto que tenha sido feito lá em abril para trocar ovo de Páscoa ou coisa do tipo. Talvez exista. O mundo é muito grande, tem muitas pessoas diferentes nele. Mas espero que vocês tenham gostado de ver essa parte da análise matemática de amigos secretos. Os desarranjos são um tópico que são interessante, análise combinatória. E além disso, subfatorial é uma operação que não é tão conhecida quanto devia, porque desarranjo não é um problema tão incomum. Existem fatos interessantes e eu acredito que subfatoriais vão voltar nesse canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá aqui do meu lado, passando meu e-mail, meu Twitter. Também lembrando vocês que eu respondo os comentários, vocês podem deixar o comentário aí embaixo, eu respondo. Eu costumo interagir com vocês, eu sou razoavelmente sociável, de acesso fácil. E semana que vem mais um vídeo ainda com tema de fim de ano. Eu espero que vocês apreciem. Muito obrigado pela companhia até aqui e vejo vocês na próxima. Até lá!